Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed The Drummer e hoje estou novamente aqui com um convidado que não é secular, tá bom? Novamente aqui conosco, Rafael Heiser. E aí, galera, tudo bem? Um prazer estar de novo aí no Pelo Amor de Deus. E aí, acertei aí o sobrenome mais uma vez? Ah, acertou, tá bom? Tá aprendendo. Ah, cada vez eu tô ficando melhor. Cada vez que tu volta aqui, eu melhoro, né? Tu viu? Isso. Muito bem. E hoje, então, o Rafael está aqui conosco para nós conversarmos sobre secularização na igreja. Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Rafael, como comentado, hoje nós vamos conversar sobre secularização na igreja, mas antes de tudo, né, como é de costume aqui no Pelo Amor de Deus, vamos dar os conceitos, né, vamos conceituar aquilo que vamos conversar, e a começar por essa palavra aí, né, secularização, né, às vezes até é difícil de falar. O que seria secularização, né, ou o que são as secularizações? Cara, conceituar isso é muito importante porque, para quem conhece um pouco mais a sociologia por trás desses conceitos, né, sabe que existem 500 definições para isso e entendimentos muito variados, né? Então é bem mais correto a gente falar de secularizações no plural do que achar que é uma coisa só, né? Então já vou dando a dica aí pro ouvinte que quando ele ouvir essa palavra secularização, ou ele lê num artigo, ou sei lá, num blog, alguma coisa assim, ele tem que se perguntar assim, tá, mas que tipo de secularização o cara tá falando, né? É bom ter essa noção. Mas basicamente, assim, para fazer um resumão, assim, né? A secularização é um processo em que partes da sociedade ou da cultura, eles deixam de ser dominados ou influenciados pela religião, ou por símbolos religiosos, ou por instituições religiosas, né? Então, existem talvez 3 linhas principais aí de secularização, né? Uma que é bem... A maioria das pessoas aceita essa definição, que é a secularização como um processo histórico, né? Pensar assim que na Idade Média, a Igreja Católica Romana controlava basicamente todas as esferas da sociedade, e aí nós temos, com o passar do tempo, a gente tem a separação de igreja e Estado, a educação, ela acontece fora, né, do âmbito da igreja, a igreja não controla mais ela. A gente vê que a arte, que tinha sempre aqueles quadros bem religiosos, né, de Jesus, os discípulos, ou algum santo, uma santa, hoje a arte não se prende mais a isso, né? Então a gente vê esse processo histórico nesse sentido, é bem nítido, né? Um segundo aspecto daí é a ideia de que, com o passar do tempo, as pessoas ficariam menos religiosas, né? Elas ficariam menos preocupadas com questões de religião. Então aí tem a tese que isso se dá pelo desencantamento e racionalização, geralmente são as palavras que a gente usa, né? O desencantamento é aquela ideia de que as pessoas não acreditam mais no mágico, né? No espiritual, digamos assim, né? Elas não acreditariam mais nisso com a modernização. E elas vão ser mais racionais, né? Então elas vão ver a natureza não como algo que funciona porque Deus quer que seja assim, mas porque tem as leis da natureza, né? Leis impessoais, enfim, que regem o funcionamento do universo. Essa noção de secularização como ser menos religioso é algo que está sendo muito questionado, porque mesmo as pessoas secularizadas continuam muito religiosas, né? É só a gente olhar aí para
para nossa sociedade e ver que as pessoas acreditam em um monte de coisas, né? Em tudo que é tipo de superstição, energias e tal. Quase um sincretismo. A gente tinha que se perguntar assim, elas estão menos religiosas mesmo, né? As pessoas acreditam nas mesmas coisas, né? Que acreditavam 1000 anos atrás, né? Cristais, enfim, seja lá o que for, né? E aí tem um terceiro aspecto, e esse eu acho que é o que a gente está sentindo bastante hoje, que é que a religião não é bem vista na esfera pública, né? Ou na esfera política. Então, você chegar lá... E eu vejo isso, volta e meia, quando a gente vê alguma notícia do Congresso Nacional, o deputado evangélico lá, ele chega lá no Congresso e diz um versículo, lê um versículo lá para argumentar o que ele quer argumentar. E aquilo parece um negócio de outro planeta pro restante do Congresso, sabe? Porque, assim, cara, deixa a tua Bíblia em casa, né? É o que eles estão pensando, né? E a gente sente isso, né? A gente sente que uma opinião religiosa ou cristã, enfim, na esfera pública, o pessoal não curte, né? A religião tem que ficar... É uma coisa entre tu e Deus, fica na tua casa, deixa quieto. Então esse seria um outro aspecto da secularização aí. Então, não sei se não foi demais, assim, de uma vez só, né? Mas são 3 linhas aí de um pouco diferentes de entender o que seria essa secularização aí. Sim, claro. Mas pelo que eu entendi, essa parte, então, da secularização, ela é basicamente, daí, em todos esses pontos ali que tu comentou, mas quando a gente começa a deixar de lado as questões da religião, a religião começa a perder uma influência. Seja a religião que for, né? Não apenas cristianismo, mas qualquer outra, né? Então, por isso que daí, isso aí teria a ver, Rafa, quando a gente pega, por exemplo, a gente diz, né, que o Brasil, né, na política, é um estado laico, né? Seria, não tem uma religião específica, oficial, então quer dizer que seria secularizado? Seria isso ou não tem nada a ver? Não, tem a ver. Aí quando a gente fala do Estado, aí a gente fala de um Estado secular, né? Não necessariamente secularizado, embora também porque o Brasil teve como religião oficial o catolicismo, né? Não lembro até que ano, né? Então, nós tínhamos um Estado religioso, sei lá, 100 anos atrás, ou coisa assim, e agora nós temos um Estado secular ou laico, né? Entendi. Que não promove nenhuma religião, né? Ao contrário do que era anteriormente, né? Mas aí agora então tu falou de um Estado secular, então a gente tá trazendo... porque daí agora é uma outra palavra, né? Porque secularização não tem a ver então com secular, pelo que tu me falou, que entra essa questão de Estado. Então é o quê? O secularismo? Ou teriam secularismos também? Tem mais essa então? Tem essa. Tem secularismos também, né? E geralmente, eu creio que quando geralmente a maioria das pessoas, pelo menos nas igrejas, né, fala de secularismo, a gente está falando de um secularismo ideológico, né? O que é isso? O secularismo ideológico é uma linha de pensamento que acha legal a secularização, certo? Então, é aquela ideia assim que de ver a religião como algo primitivo, né, e consequentemente desnecessário, porque hoje a gente tem ciência e tecnologia para explicar como é que funciona o mundo e nos dar as respostas para aquilo que nós precisamos. Ela muitas vezes vê a religião como algo nocivo, que divide as pessoas, que gera violência, né? Então ela vê a religião como algo retrógrado, antiquado, que precisa ser eliminado. Então isso é o secularismo ideológico, é quase que uma religião, na verdade, né? Embora não há uma crença em Deus ou no sobrenatural, mas é um sistema de crenças, é um estilo de vida que tem os seus valores e assim por diante. E parte disso, então, é dizer assim, religião é um troço ruim, vamos se livrar disso. Então esse é o secularismo ideológico. Agora, esse secularismo ideológico, ele pode estar na política ou não. Essa que é a questão. Então, quando a gente vai para a política, a gente pode fazer uma divisão, e aqui, claro, tem várias nuances, né? Mas a gente pode fazer entre um secularismo de processo, em que daí, então, você tem sim uma separação de igreja e Estado, e aqui a gente tem que lembrar um pouco da história, que isso, na verdade, é uma coisa boa, porque nós tivemos... No passado, né, principalmente na Idade Média, você tem papas determinando quem vai ser o rei e você tem reis escolhendo os papas, né? Você tem aquela mistura de igreja e Estado que não é muito saudável, a gente sabe que não é. Então é bom ter essa separação de igreja e Estado. Então esse é um aspecto. E aí, nesse sentido, o Estado secular
nessa concepção, ele busca ser neutro em relação com a religião. Então ele não vai promover nem a fé evangélica, nem a fé católica, nem as outras fés, né, as matrizes africanas, enfim. Ele não vai promover nenhuma delas, mas também não vai coibir nenhuma delas. O Estado se mantém neutro em relação a essas diferentes religiões ou expressões de religiosidade, e ele quer garantir que as pessoas cooperem, que elas se deem bem, que elas funcionem, e é isso. Mas tu também pode ter um Estado secular mais ideológico, no sentido que o secularismo é abraçado como uma espécie de religião do Estado, né? E que daí sim tenta deixar a religião simplesmente na esfera pública. A gente pode ver isso, talvez o melhor exemplo disso é a França, né? A França, ela é muito radical naquilo que você pode trazer para a esfera pública do ponto de vista religioso, né? Você não pode ter cruz, você não pode ter nenhum símbolo, nem cristão, nem muçulmano, nem de religião nenhuma. Você pode ter, tipo, nos órgãos públicos, né? Uhum. Eles são contra a religião, quase que, né? Tipo, deixa a tua religião em casa, não vem trazer ela para cá. Exato. Né? Inclusive, nós gravamos um episódio, né, da série Cristãos pelo Mundo, falando lá sobre a França com o Melhoranza. Link no post. Ele falou exatamente isso que tu acabou de falar. Sobre a questão que tu, por exemplo, assim, tu não pode falar de Jesus pra ninguém na rua ou publicamente. Mas se a pessoa entrar na tua igreja, lá dentro pode falar. Isso. Né? Então tem muitas variações, né? Eu acho que o Brasil tá tentando descobrir se a gente é mais daquele primeiro tipo ou mais do segundo tipo, né? Porque às vezes tu percebe que tem algumas coisas que parece que há uma certa resistência com certas expressões religiosas, né? No nosso país, assim, quando chega na esfera pública, né? Sim, entendi. Não, só que agora a gente criou aí uma sopa de letrinha aí, né? Bah. Tem os secularismos, as secularizações, e a gente vai falar de secularização na igreja, mas aí esse negócio aí de religião e Estado tem mais conexão ali com o secularismo, mas que, né, mistura com secularização, mas eu acho que ficou bem claro o ponto principal ali, Rafa, que a secularização é essa direção, né? Que a gente falou, é um processo social, cultural, sociocultural, né? Isso. De que a gente vai perdendo a influência da religião em cima de aspectos da vida pública, da vida privada da pessoa. Então as pessoas, vamos dizer assim, vão se afastando, né? E aí vai, pelo que eu entendi, tu foi falando ali da questão histórica e tudo mais, as outras, né? Questão política, né, e tal. Vai entrando ali, digamos assim, a gente não quer mais se envolver com religião na nossa sociedade, nas nossas instituições. Então, um exemplo bem assim, né? A Páscoa, não, vamos falar de Jesus, né? Se a gente estivesse falando ali de um local, historicamente, que seguiu o cristianismo, né? Sei lá, Roma, né? Império Romano, né, e tal. E aí, não, agora nós vamos começar a secularização, então agora vamos fazer a Páscoa ser mais comercial, vamos botar o chocolate, né, tipo, acho que é por aí, né, que pelo que eu entendi tu falando, assim, né, tipo um exemplo mais prático, né. Isso, eu acho que esse é um exemplo bem, acho que ilustra bem, né, se nós pensarmos não só na Páscoa, mas nos feriados brasileiros que nós temos, né. Sim, a maioria é feriado católico e eu não tenho nada contra isso. Quem não gosta de um feriado, né? Mas, né? Se nós olharmos assim, os nossos feriados são ou políticos, né? De independência, proclamação da República e tal, ou eles são religiosos, né? Páscoa, Natal e assim por diante. E cada vez mais... Qual era a ideia desses feriados originais? Era você não precisar trabalhar para você poder participar das solenidades ou das festividades ou das missas ou, né? Dessas datas. E hoje em dia, o feriado é pra você ir pra praia, né? É verdade. Tipo, tu pensa aqui em Caxias do Sul, chega a Páscoa, as pessoas vão pra praia, cara. Né? Algumas vão na missa e tal, beleza, mas a grande maioria quer o feriado pra descansar e fazer outra coisa, né? Então a gente percebe como a noção dos feriados foi secularizada, né? A religião não tem mais importância, né? Ou tem menos importância naquele dia santo, naquele feriado, enfim, do que se tinha 100 anos atrás, 200 anos atrás, enfim. Né? Então a gente consegue observar bem isso aí. Sim, entendi. Eu comentei isso pra ficar bem claro, porque assim, normalmente quando eu penso na palavra secularização, secularizações, me vem à cabeça secular.
né? Sim. E aí, o que a gente tem muito na igreja? Nós temos o negócio assim, ou é da igreja ou é do mundo, né? Ou é, vamos dizer assim, cristão, né, religioso, ou é secular. Ou seja, secular é tudo que é fora da igreja, tudo que é fora da Bíblia. Então, o que é do mundo é secular, então é coisa ruim, né? E aí eu vi que tu falou assim, vamos afastando as questões religiosas, né? Eu acho que a gente poderia comentar também, brevemente, sobre essa questão da religião, né? O que seria uma religião, né? Porque a gente tem várias, a gente tá aqui falando agora de cristianismo, né? Mas, e também a gente tem dentro do cristianismo um grande preconceito com a palavra religiosidade. Sim. Porque a gente, e a palavra religião também tem um pouco de preconceito dentro do cristianismo, por causa dos religiosos da época de Jesus, né? Os fariseus eram os religiosos. E aí então a religiosidade vem da ideia, né, de que a gente tem que seguir um monte de regrinhas e tem que fazer aquilo lá. E aí a gente começa aquele debate, né? Você não pode ser religioso, porque você vai ser um legalista, né? Legalista certo. é o cara que só segue as leis e tudo mais. Mas então se você deixar de lado, então, essas leis, essas regras, você pode ir pro outro extremo que é a libertinagem. E aí, eu te pergunto assim, né? O que mais ou menos seria, assim, no teu entender, essa questão de religiosidade, religião que tu falou ali, né? Que a religião, né, vai sendo afastada ali, até que tu deu esse conceito histórico ali também de uma das secularizações ali, né? E como que a secularização, ou uma das secularizações, se difere na questão assim, digamos assim, simplesmente estamos diminuindo a religiosidade e estamos indo daqui a pouco para um caminho da libertinagem ou encontrando equilíbrio, tipo, tem alguma diferença ou se aproxima muito, digamos, secularização é uma diminuição de religiosidade, perda desse... Mas a religiosidade agora é nesse sentido que eu tô falando, tá? Na questão mais, vamos dizer assim, entre aspas, pejorativa, né? No sentido de a gente fazer as coisas porque tem que fazer, né? Porque mandam pra fazer. Não tô falando agora numa questão de fé, não tô falando agora numa questão de ter uma vida de adoração a Deus, tô falando da religiosidade nesse sentido. De a gente fazer porque tem que fazer, então agora vou diminuir minha religiosidade e vou ter uma vida mais livre. Mas aí, ao mesmo tempo, como que isso se difere na questão, então... Bom, será que eu não estou secularizando a minha fé, né? Sabe? Só pra gente também deixar bem claro esse contexto aí da secularização aí. Então, essa é uma pergunta bem interessante, bem complexa, eu penso, né? É complexo, né? Por isso que eu dei 200 mil voltas pra tentar explicar, porque a gente pode cair em vários conceitos diferentes, né? Várias interpretações, né, também. Então, tem muita gente que tu disse que não gosta da palavra religião, principalmente, né, muitos cristãos não gostam. Mas eu acho que a gente não tem como fugir do fato de que a fé cristã é uma religião, né? A palavra religião, ela vem do latim religar, né? Então ela tem a ver de como é que nós nos ligamos ou nos religamos com o divino. E aí você vai ter a diferença do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, do espiritismo. Todas elas trazem propostas diferentes de como essa conexão com o divino, com Deus, acontece, né? Elas vão ter uma concepção de que tipo de Deus é esse. Ele é um Deus de amor, ele é um Deus severo, ele é um Deus pessoal, ele é só uma energia. Isso vai diferir de religião para religião. Mas, enfim, elas têm em comum o fato dessa conexão com o transcendente, com o divino, e traz junto com isso uma concepção do divino e também as práticas, né? E aí eu acho que entra mais a questão da religiosidade. Quais são as nossas práticas que a gente tem para manter essa conexão com Deus? E aí, claro que você pode ter uma religiosidade farisaica, que nem tu falou antes. Não, eu vou me relacionar com Deus mantendo um monte de regrinhas. E aí a gente pode se perguntar, mas será que esse é o melhor jeito, né, de você manter essa conexão com Deus, seguindo um monte de regrinhas? É a crítica que Jesus fazia aos fariseus. Cara, vocês estão preocupados com as regrinhas e não estão preocupados com Deus, né, no fim das contas. Então a gente poderia ter uma religiosidade sadia nesse sentido, né? De ter uma vida devocional, de ter oração, de meditar na Bíblia, de refletir teologicamente sobre as coisas, de participar de um culto, uma celebração. São práticas religiosas que deveriam ter como fim principal, né? Manter a conexão com Deus, o relacionamento com Deus. E aí a secularização acho que vem justamente nessas horas em que as pessoas dão menos valor para essas práticas, né?
E o problema é principalmente quando elas dão menos valor para as práticas legítimas, né? Então a gente vê hoje as pessoas assim, não, mas eu sou cristão, mas eu não vou na igreja. Então fica assim, tá, mas na verdade você participar de uma comunidade é uma prática que dentro da religião cristã, da fé cristã, é uma prática importante para você manter seu relacionamento com Deus, certo? Então é estranho você ter essa noção. Claro que você pode participar de uma comunidade pelas razões erradas, né? Óbvio, você pode fazer isso. Sim, é possível. Mas daí também o problema são as razões erradas, não é a prática em si, né? Então acho que também é importante fazer essa diferença, né? Nesse sentido. Sim, claro. Eu comento isso porque, que nem tu acabou de falar, né? Eu já ouvi muito, assim, esses exemplos. Não, porque ter que ir pra igreja é legalismo, né? E a pessoa quer se afastar da religiosidade, né? Só que, quando tu vê, em alguns casos, é bem o que prega a secularização, né? Essa ideia, vamos dizer assim, não, você não tem que frequentar, temos que ser... muitas vezes a questão da secularização ela vem mascarada, né? Parece uma coisa muito boa, liberdade pra todo mundo e tudo mais, mas às vezes, digamos assim, ela vem pra realmente te afastar, né? Pra te deixar de lado aquilo que é sagrado, né? Vamos dizer assim, né? Mas assim, eu mesmo, no passado, né, eu já fui o cara que falou que, né, religião é ruim, né, e Deus não é religião. Inclusive, fiz uma vez um estudo, né, sobre Deus não é religião, falando sobre essa questão do religare, porque não somos nós que temos que nos ligar a Deus, mas é Ele que se liga a nós, né? Porque Ele quem enviou seu filho e todo aquele negócio, né? E, inclusive, tenho até hoje, salvo no meu blog, um texto falando que Deus não é religião, mas eu deixo lá, porque hoje eu já penso assim, cara... Tipo, é uma palavra, né? Ela tem um senso pejorativo porque se criou devido àquelas religiosidades, né? É a questão da cultura do nosso local. Essa que é bem a verdade, né? O católico não praticante. Nada contra os católicos, né? Não quero ofendê-los. Mas é a questão, assim, o pessoal diz que é católico, mas não vai nem pra missa, né? Tipo, não vive o catolicismo, né? Mas, não, eu acredito em Deus, eu sou católico. Uma vez por ano eu vou lá na missa, né? Então, aí vira uma religiosidade quando o cara, digamos assim, acaba dizendo, não, eu só preciso fazer isso, fazer aquilo, tenho que ir lá fazer a confissão com o padre, tenho que pagar aqui alguma coisa, não sei o que, e pronto, né? Vira uma religiosidade, a pessoa tá tentando fazer um negócio, né? Negociar a sua fé, né? E aí acaba que na nossa região é pejorativo, né? A palavra religião, né? E isso é uma coisa interessante que a gente pode observar, assim, que as pessoas dizem assim, não, eu sou espiritual, mas eu não sou religioso, né? O que é uma coisa engraçada, porque, na verdade, as duas palavras talvez sejam sinônimas em muitos aspectos, né? E quando a pessoa quer uma espiritualidade, mas não quer religião, vamos dizer assim, né? É porque ela está frustrada, talvez, com um tipo de religião, um tipo de religiosidade que, na verdade, talvez era uma religiosidade falsa, ou que não estava contribuindo para a pessoa, né? Voltando de novo, a religiosidade do fariseu lá de Jesus, né? Uma religiosidade, mas ela não estava, de fato, ajudando as pessoas a se conectarem com Deus. Então, as pessoas, às vezes, rejeitam essa religiosidade que não está cumprindo o seu papel, mas daí elas confundem talvez um pouco as coisas e rejeitam tudo que é tipo de prática religiosa, né? Quando talvez não seria o melhor, né? Então é interessante observar isso, nessa mudança nas palavras, né? As pessoas preferem falar de espiritualidade do que religiosidade, por causa dessa conotação negativa que acaba tendo, né? Mas é. Inclusive, na igreja que eu congrego, eu até não tiro o mérito, né? De evitar de falar religião, porque é uma estratégia, né? Porque existe muito preconceito aqui com o cristão protestante, cristão evangélico. A gente nem usa muito o nome evangélico, não fala muito assim quando a gente vai evangelizar um católico, que ele vai ter que trocar de religião, porque existe muita tradição não no catolicismo, da família, né? Então isso é muito forte aqui, né, na nossa região. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque por mais que a gente entenda que não seria um problema, existe, né, um peso nas palavras, né? Existe uma conotação que as pessoas entendem do seu jeito, e a gente tem que cuidar com as palavras, né? Então é até estratégico em alguns casos, né?
Então, Rafael, a gente definiu ali, então, essa parte das secularizações, né? Mas hoje a gente vai conversar sobre secularização na igreja. E, inclusive, a gente já começou a fazer alguns comentários aí relacionados, né, com a igreja e tudo mais, né? Mas, então, só pra gente lembrar, a gente tá falando, então, da secularização na igreja, que é aquele negócio, né, do processo sociocultural que tem essa diminuição da influência da religião na sociedade. Isso. E na vida das pessoas, dos indivíduos, né? Então, isso vai influenciar a economia, questões sociais, culturais, institucionais, tudo mais, né? Mas agora falando da igreja, né? Então, quando a secularização começa a entrar na igreja, no âmbito da igreja, né? Como é que a secularização afeta a igreja e a fé cristã? Cara, ela afeta demais, né? Ela afeta, digamos assim, de 2 ou 3 maneiras principais no meu entender, né? O primeiro é uma postura de resistência, né? A gente vê, assim, que a coisa tá, da perspectiva cristã, né? A gente tá perdendo espaço, os valores cristãos estão sendo corrompidos, estão sendo esquecidos ou negligenciados, enfim, né? E aí, muitas vezes, então, a nossa tendência é resistir e, muitas vezes, adotar uma postura sectária, né? Eu acho que isso não está acontecendo tanto quanto acontecia, eu acho. Talvez eu possa estar errado, mas assim, eu lembro quando eu era adolescente, existia muito medo de escutar a música do mundo, né? A música secular, né? Então a gente, crente, só escuta música cristã, só escuta música gospel, né? Então a gente acaba, muitas pessoas acabam tendo essa postura, né? De resistência, uma postura defensiva. E quando descobria que aquela música em inglês que era de rock era gospel, né? Pois é, né? Ou descobria que a letra lá de uma banda lá, nossa, isso aqui é muito cristão e tal. Nossa, daí não, porque o rock também era do demônio. Daí aquela discussão se a igreja podia ter bateria ou não, né? Então, toda aquela coisa, né? Então, essa é uma postura que, infelizmente, ela não se sustenta, né? E mais cedo ou mais tarde o cara vai ver que não vai dar certo. Ele não tem como viver dentro de um gueto, né? Porque ele vai na padaria, que o padeiro não é crente, ele põe gasolina no carro dele, que não é o dono do posto, não é crente. Então, a não ser que ele seja Amish, né? Exato. A opção... os Amish, pelo menos, são coerentes, né? Eu diria assim, né? Nessa postura. Eles vão lá e se isolam e tal, né? Então, essa é uma resposta que a igreja, às vezes, dá. Ela tende a ter essa postura meio sectária, meio separatista, né? De isolamento. Mas ela é meio complicada, porque como é que você vai ser sal e luz no mundo se você se isola dele, né? Então, é uma postura meio complicada. Aí o outro lado dessa possibilidade é uma acomodação ou uma aceitação da secularização e do secularismo. E aí tem duas possibilidades. Tem uma acomodação mais intencional, que geralmente a gente associa com um cristianismo mais liberal ou progressista, né? E é você ver progresso, você vê desenvolvimento na cultura secular, você olha para a igreja e acha que a igreja está atrasada, então você começa a trazer coisas de fora da igreja para dentro da igreja. Tipo a parede preta. Tipo a parede preta. Não, a parede preta eu diria que eu vou deixar essa para depois, pro meu próximo ponto. Eu tô dizendo assim, mais do tipo assim, a igreja não fala de questões raciais. Então, mas existe aquela agenda antirracista, né, na ideologia. Então eu trago aquela ideologia para dentro da igreja. Mas o problema é que a igreja deveria ter muito a dizer sobre o racismo, né? A gente tem todo um respaldo bíblico para falar de diversidade cultural, de amor ao próximo, de respeito à pessoa que é diferente de nós, né? A gente não precisa importar uma ideologia de fora para ajudar a gente a lidar com essas questões. A gente teria recursos internos. Mas às vezes a gente não conhece eles, né? Então o cara não sabe o que sua própria fé tem sobre aquilo, então ele olha para fora assim, olha ali, ó, tá mais avançado. Então eu vou trazer aquilo para dentro. E aí a gente começa às vezes a reformular algumas crenças e a coisa desse tipo, né? Tipo, a Bíblia tem que ser atualizada, tá aí também. Esse tipo de coisa. Exatamente. Tem um cara, por exemplo, assim, já no século passado, enfim, né, que ele disse assim, olha, pessoas com luz elétrica não podem mais acreditar em milagres.
né? Então, essa ideia assim, cara, nós somos modernos, não vamos falar de milagre, vamos falar de progresso, vamos falar de tecnologia. É aquela coisa assim, como é que pode, nós em pleno século XXI ainda está tendo essa discussão, né? Só que quando a igreja, ela incorpora para si essas pautas ideológicas que são do secularismo, né, ou são informadas pelo secularismo, ela acaba se descaracterizando muitas vezes e ela pede a sua voz profética, né? Como é que nós vamos ser críticos da cultura e a gente só elogia a cultura? Como é que vai ficar, né? Vai ficar complicado. Então, é um problema que a gente tem nesse sentido, né? Mas aí tem um outro lado, tem um lado que é uma acomodação ao secularismo, que é mais inconsciente que às vezes a gente faz, que eu acho que aí vem a coisa do palco preto, né? Talvez, aquela ideia assim, vamos ter uma cara moderna aqui para atrair as pessoas. E talvez não se pergunte, que efeito esse palco preto traz para a pregação do evangelho, né? Ou quando esses dias eu vi um relatório de uma igreja americana, e o relatório era assim, investimos tantos dólares em missões, tantas almas, era só número, cara, só número. Tá, mas e a questão da qualidade, né? Como é que tu vai medir qualidade, né? Ou compromisso com Deus, como é que tu vai... Não, compromisso de 69%. É difícil, cara. Mas aí a gente acaba pegando esses critérios racionais ou racionalistas, mundanos, e a gente traz para dentro da igreja sem perceber. Ou a gente pega técnicas de venda como estratégia de evangelismo, por exemplo. Tá, será que a gente não pode aprender alguma coisa com as técnicas de venda? Talvez possa, não estou dizendo que não. Mas você está entendendo? A gente começa a trazer essa parte da cultura para dentro e a gente não avalia direito. Ou a questão das celebridades cristãs, né? Então, às vezes, aquele músico, ele vai fazer a gente fala que ele vai liderar o louvor muitas vezes, mas ele vai fazer um show, ele cobra cachê, ele quer hotel cheio de frufru, né? Muitas vezes é assim. E a gente acaba tendo essa questão dessa celebridade gospel, né? Esse é um conceito cristão? Nós temos uma celebridade? Dificilmente tu conseguiria justificar biblicamente, né? Algo nesse sentido. Mas a gente acaba incorporando e muitas vezes a gente nem percebe, porque é uma coisa meio sutil, né? E eu vejo assim também que tem algumas coisas, né, que a gente traz, né, que até podem ser boas, né? Porque senão, que nem tu tava falando, né? Às vezes a gente fica... Como é que é a palavra que tu falou? Como é que é sectarismo, não? Sectarismo, Isso, sectarismo, eu tava... Será que é essa palavra? Do sectarismo ali, né? Porque às vezes a gente pode ficar no passado, preso no passado, e a gente não deixa nem as pessoas lerem a Bíblia. Claro, né? claro. Que nem era no passado. Então tem coisas que aí eu vejo que não é secularização. Eu vejo como realmente crescimento, evolução, progresso, né? A palavra que a gente quiser, mas que a gente realmente foi pra frente. Porque se a gente parar pra pensar, a Bíblia chegou na mão das pessoas por causa da imprensa, né? A invenção da imprensa. Claro. Da prensa, na verdade, não da imprensa, né? Da prensa de Gutenberg lá. Primeira, né? Sim. A cópia que foi feita foi da Bíblia. E aí vão pensar, poxa, aquilo lá é uma coisa secular, né? Não é uma coisa da fé, não tá escrito na Bíblia que a gente vai fazer cópias automáticas, né? Não tinha isso, mas também não estava escrito na Bíblia que as cópias tinham que ser manuais. Claro. Então, o fato de a gente ter hoje a Bíblia na nossa mão, as traduções da Bíblia, né, as versões diferentes, nós poderíamos até dizer, nossa, o mundo, né, está nos influenciando porque as pessoas agora não seguem mais aquele padrão de cópia em que existia o escriba, né, os copistas, com tudo aquilo, porque se eles fizessem um risquinho errado, eles tinham que rasgar a folha inteira, e eles tinham que trocar a pena, e eles tinham que se purificar. Agora o nosso texto não é mais sagrado. Eu acho que a palavra de Deus não tá em cima da pena, né? Não tá em cima da tinta, né? Mas ela tá em cima, né? Então eu acho que nesse ponto não entra. Então eu acho que a gente também tem que entender o que realmente, né, está nos levando para algo que daqui a pouco nos
impossibilite, né, de termos aquele relacionamento íntimo com Deus que nos faça perder a essência. E aí eu acho que, na minha opinião, né, é onde a secularização começa a entrar aí na igreja, né? Pelo menos do que tu tava falando que eu tô pegando, porque tu citou esse caso aí, né, do exemplo ali da igreja lá dos Estados Unidos, tá, mas e como é que a gente mede isso? Sem os números, né? Ou do cantor gospel aí, a celebridade, né? Tá, mas será que a gente não tá agora, em vez de louvar a Deus, a gente não começa a idolatrar essa pessoa, esse cantor, né, que está cantando? Uhum. E aí as músicas dele, será que elas realmente, o foco delas é pra louvar a Deus, pra que nós possamos louvar a Deus? Ou ele tá louvando sozinho lá na frente e nós só estamos assistindo ele louvar, né? Então, e aí eu te pergunto, a gente tá falando coisa muito negativa, né? Será que tem alguma coisa positiva pra secularização quando a gente fala do âmbito da igreja? Ela tem um papel positivo? Tem algo que a gente pode tirar de bom disso? Ou é tudo coisa do inimigo? É tudo... E a gente tem que realmente fazer que nem os Amish, porque a gente vai ser mal influenciado aí. Pois é. Tu sabe que essa pergunta aí é o que eu talvez mais precise ficar pensando, mas eu acho que tem duas coisas que são legais a gente pensar, né? Eu acho que a primeira delas, talvez, é que essa separação de igreja e Estado, por exemplo, eu acho que ela é uma coisa boa, né? É diferente do que... Tem até um livro com esse título que eu não li, mas o título eu achei muito interessante, que diz assim, é algo do tipo... Não se mistura igreja e Estado, mas se mistura política e religião, o que é uma coisa interessante, né? Então, o que ele quer dizer? A gente como cristão, a gente tem uma opinião política, tudo bem, não tem problema, faz parte da nossa fé a gente se engajar politicamente naquilo que nós achamos que é bom, né, para a sociedade. Mas isso é uma coisa, a outra coisa é a igreja controlar o governo ou o governo controlar a igreja, né? Eu acho que isso são coisas ruins. Então a gente... Imagina, cara, se a gente vai lá escolher o pastor da nossa igreja, né, o coordenador da nossa igreja, e o prefeito tem que assinar. A gente quer isso? Não. Né? A gente não quer que... Vai saber o que o prefeito está pensando, né? Então, assim, é uma coisa boa essa não ingerência do Estado na vida da igreja e vice-versa, né? E junto com isso, pensa na escola. O pessoal às vezes não gosta muito disso, mas pensa na escola. É bom que a escola não ensine uma religião. Ou você gostaria que seu filho fosse lá doutrinado por a religião A, B, C ou D que não é a sua? Você não gostaria, eu não gostaria, né? Então isso é uma coisa boa, se a gente olhar por esse lado, né? Então eu acho que tem essas questões assim que trazem alguns benefícios, mas eu acho que também tem um benefício talvez até para nossa espiritualidade, para nosso senso de missão, porque se teve alguém que disse, agora eu não lembro, ele disse que deveria ser difícil acreditar em Deus. Eu não sei se eu colocaria as coisas nesses termos, né? Mas se a gente tem uma cultura cristã que nem a gente teve no passado, em que todo mundo era cristão, mesmo quem não era, né? Simplesmente sim. Porque simplesmente era parte da tradição da família ou da cultura da época, né? A gente quer isso. Isso é uma coisa boa? É uma coisa boa a gente ter um monte de gente que se diz cristão, mas de fato não é? Eu acho que não. Tu entende? Eu acho que esse aspecto também, que nesse momento, quando uma pessoa agora decide seguir a Cristo, quando seguir a Cristo não está na moda, eu acho que é uma coisa boa. Porque é um sinal de que a decisão dessa pessoa é mais genuína, eu diria assim, né? Uhum. Porque ela tá indo contra a cultura. Ela não tá dizendo assim, todo mundo aqui no meu bairro é crente, então também você. Não. O cara diz assim, puxa, só eu vou seguir Jesus no meio do meu bairro. Opa, ali o cara tem que tomar uma decisão um pouco mais profunda, mais comprometida, né? E tu sabe que eu pensando nisso que tu tá falando agora, eu penso que também quando a gente traz, né, essas ideias seculares para dentro da igreja, não para implementar, mas a gente, vamos dizer assim, a gente observa a nossa sociedade que está passando por uma secularização. Eu acredito que, além desse ponto que tu falou agora, tem também o seguinte, né? A gente começa talvez, né, mas acho que deveria, né, nos motivar, mas criar um senso de urgência de que a gente tem que falar de Jesus para as pessoas. Porque, que nem tu falou, além dessa questão ali, né, se todo mundo é cristão, então, né,
Como é que eu sei quem realmente é? Mas também, se todo mundo é cristão, né, ou vamos dizer assim, vive, né, numa moral e ética cristã, que... Por que eu vou... tipo assim, que motivação que eu tenho, né? Tipo, de falar, né? O mundo tá bom, né? Agora, a gente começa a olhar pra sociedade, a gente vê... Olha, não sei onde que a gente vai parar. A gente escuta esses comentários, né? Não sei onde que a gente vai parar, porque do jeito que tá, né? A gente tá passando agora, no momento da gravação desse episódio, nós estamos... passando pelos momentos aqui da enchente histórica do Rio Grande do Sul, né, em 2024. No primeiro semestre, vou falar, né, porque vai saber se continua isso pro segundo semestre, né? Espero que não. Sim. Mas a gente vê muita solidariedade e tudo mais, que são o quê? Conceitos cristãos, né? Não vamos dizer que é exclusivo nosso, porque a gente sabe que o espiritismo também prega isso, as boas obras e tudo mais, né, e tal. Sim, né? sim. Então não vamos excluir as outras religiões, mas eu digo, faz parte da nossa fé. A gente vê, olha só que legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também muitas barbaridades, como nós dizemos aqui no Sul, né? Que tem gente se aproveitando disso, né? Gente assaltando outros, né? Roubando voluntários e tal. E daí a gente começa a pensar, nossa, o mundo não tem jeito mesmo. E aí começa a levantar o alerta, né? A gente leva essa visão de mundo pra dentro da igreja pra alertar as pessoas. Gente, nós precisamos falar de Jesus pras pessoas. Porque as pessoas... Sim, tem muita gente ajudando, mas ainda tem gente que não vive mais, né, desse jeito. E assim, estamos falando aqui, né, de uma questão, entre aspas, simples, mas a gente poderia trazer ali coisas que estão agora, né, chegando mais. Ideologia de gênero, né, questão de aborto, questão, assim, de... Até, como é que se diz, né, quando a pessoa tá só respirando ali pelos aparelhos, se a gente... questão da eutanásia. Eutanásia, são questões que muitas vezes a gente não conversa na igreja sobre isso, né? A gente evita, né? Só que o que acontece? As pessoas vão escutar isso lá fora. E isso tá muito forte, né? Por causa da secularização, que nem tu comentou. Não existem mais agora os padrões, né, cristãos, né, vamos dizer assim. Então, é isso que está sendo colocado. Agora, a gente obviamente não vai trazer isso para dentro da igreja para que, não, vamos aceitar agora essas coisas que são longe da Bíblia, né, são fora da Bíblia. Mas, olha, lá fora estão falando disso. Como é que a gente vai levar a luz da palavra de Deus para essas pessoas, né, que discordam da nossa opinião sem que nós levantamos uma barreira, né? Então eu acho que nesse ponto, talvez, ao meu ver, a secularização vai levantar, digamos assim, um ponto positivo no sentido de a gente se preparar, né, para essas questões, porque essas pessoas que pensam dessa forma, elas sempre existiram. Só que agora, como tá mais público e a sociedade está abraçando isso, então... Agora, vamos dizer assim, tá mais em voga, né? Tá mais ali no foco. E agora chama a nossa atenção, né? Porque antes existia, mas as pessoas ficavam quietas e se tu fosse falar, elas iam ficar quietas porque eram, né, minorias. Mas agora não tá mais sendo. Apesar de ainda ser chamado de minoria, a gente percebe que, né, a sociedade em si tá indo pra esse caminho. Então, vamos dizer assim, é uma minoria que tá... controlando a opinião da maioria, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Mas aí eu te pergunto, Rafa, diante de tudo que a gente tá vivendo, né? Agora não no sentido, assim, de a gente trazer esses assuntos e tal pra igreja, mas o cristão em si, como indivíduo, que ele tá diante de tudo isso que tem acontecido no nosso país, no mundo inteiro, né? Da questão da secularização. Como é que o cristão, ele pode manter a sua fé, né? Se permanecer fiel à palavra de Deus em meio a esse ambiente de secularização, né? Ou de secularizações. Como é que ele pode, que estratégia que ele pode, né, utilizar em meio a tudo isso? Eu queria sugerir, eu pensei aqui em 3 ideias, né? 3 estratégias pra gente pensar, né? Eu acho que a primeira a gente poderia chamar de discernimento. E discernimento no sentido, assim, de nós sermos um pouco críticos conosco mesmo e pensarmos até que ponto a gente abraçou o secularismo e a secularização, talvez sem perceber, né? Porque é muito fácil a gente absorver os valores à nossa volta sem a gente perceber, né? É muito fácil. Então a gente falou antes da questão do palco preto, e eu acho que a questão do palco preto na igreja, né, não é certo ou errado. Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é: esse palco preto vai nos ajudar a proclamar o evangelho ou vai nos atrapalhar? Ou por que a gente quer esse palco?
porque está na moda ou porque é uma forma de nós sermos mais eficientes na nossa missão? Então, talvez para uma igreja vai ser uma coisa boa, talvez para outra igreja não seja tão boa. Mas essa pergunta tem que ser feita, a gente não pode ser ingênuo, né? Isso não, pinta de qualquer cor, faz qualquer coisa, né? Que não dá nada. Não, por que nós estamos fazendo isso? Né? Ou, às vezes, assim, a gente tem aquela coisa de que o que é mais novo e maior é melhor. Então, a gente pensa, se a gente for para pensar, é errado nós ter projetor na igreja para botar as letras das músicas? Não. Mas a gente depende de um projetor para louvarmos a Deus? Também não, né? Então, às vezes a gente se coloca numa situação assim que a gente precisa de projetor, precisa de não sei o quê, precisa de toda uma parafernália tecnológica para poder fazer uma celebração, um culto. Não, a gente não precisa, né? Então, se a gente acha que a gente precisa, talvez a gente está sendo meio secularizado, porque essas coisas são ferramentas, elas não são essência, que nem a gente estava falando antes, né? A gente tem que zelar pela essência da nossa fé, e não pelos detalhes ou pelas ferramentas que a gente usa. E nem falamos de redes sociais, né? Tipo, tem igreja Exato. que pro cara começar a igreja, não, primeiro você trabalha o seu Instagram. Pega aí. Exato, né? Eu diria assim, primeiro tu fala de Jesus para alguém, né? Começa por aí. Então, assim, de novo, é errado a igreja ter Instagram? Não, claro que não, né? Mas, de novo, Qual o propósito? tu tá confundindo o uso do Instagram, tu tá usando ele como uma ferramenta, ou tu tá achando que aquilo é a essência do negócio e você só põe foto de pessoas felizes, né? Fotos falsas que nem são na tua igreja, mas elas são bonitas esteticamente para criar aquela presença. Sei lá, a gente tem que fazer essa pergunta. Então, eu acho que mais do que dizer tal coisa é certo ou errado, eu acho que a gente tem que investigar um pouquinho por que nós estamos fazendo isso, talvez se perguntar de onde é que vem esse modismo. Será que esse modismo surgindo, ele fere alguma doutrina que a gente tenha? Ou a Bíblia fala nada sobre isso? A gente tem que ter um pouco mais de discernimento, né, desse impacto. Eu acho que essa é uma questão e ter um pouco mais de reflexão sobre as coisas. A outra coisa, a segunda coisa que eu penso, e eu tenho pensado muito nisso ultimamente, é que nós precisamos, redescobrimento seria a palavra que eu ia dizer assim, redescobrir um cristianismo mais integral, né? A gente às vezes tem aquela coisa de que Jesus, igreja, tem a ver com domingo, com celebração, mas não tem nada a ver com o meu trabalho, não tem nada a ver com meus relacionamentos, não tem nada a ver com minhas amizades, assim por diante. Não tem nada a ver sobre questões políticas. Não, tem. Nós temos que entender que o Evangelho, ele nos chama a nós seguirmos a Cristo em todas as áreas da nossa vida. E se nós, que nem a gente estava falando antes, se a gente não falar sobre eutanásia, ideologia de gênero, etc., que tipo de percepção as pessoas vão ter desses assuntos? A percepção secular, né? Uhum. Se a gente não falar uma perspectiva cristã do que é vida, né? Ou uma perspectiva cristã de velhice ou de coisas desse tipo, como é que nós vamos falar? O que as pessoas vão pensar de eutanásia e velhice, por exemplo? Elas vão ter uma visão secular, porque a gente não tratou disso biblicamente, porque a gente não se preocupou com isso. A gente tem talvez um cristianismo muito pequeno, né? Então a gente precisa redescobrir aí a grandeza da nossa fé. Grandeza não no sentido arrogante, né? Mas no sentido de como ela é ampla, né? Como ela abrange, de fato, todas essas áreas da vida, né? E o que significa Cristo ser Senhor dessas áreas? E acho que é uma questão bem interessante a gente pensar. E talvez uma terceira estratégia, eu diria que é fidelidade, talvez é a palavra que eu usaria, porque nós somos chamados a sermos fiéis a Cristo e ao Evangelho, e isso significa que nós precisamos contextualizar a nossa mensagem, né, a mensagem do Evangelho, mas sem comprometer a mensagem do Evangelho, né? Então, às vezes, tu escuta o pessoal dizer assim, não, a gente tem que tornar o Evangelho relevante. E eu acho errado, acho que não. O Evangelho é relevante. A gente precisa tornar o Evangelho compreensível para a nova geração. Né? Ele precisa ser contextualizado, né? Fazer sentido para as pessoas que nós estamos querendo alcançar. E isso talvez significa usar outros termos, usar outra linguagem, talvez significa pintar o palco de preto para alcançar as pessoas, talvez alcance algumas pessoas, né? Aí vem aquela discussão, se você ter tatuagem vai ajudar ou vai atrapalhar, então talvez tenha alguns lugares que você
o evangelista ter uma tatuagem vai abrir portas, tem outros lugares que vai fechar portas, né? Uhum. Então, de novo, a gente tem que pensar assim, o que vai facilitar as pessoas a chegarem a Cristo. Essa é a questão da contextualização, mas a gente não pode perder a essência nesse processo, né? Então, a gente não pode transformar a igreja em empresa, né? A gente não pode transformar evangelismo em estratégia de marketing, né? A gente tem que manter a nossa essência. Mas, como é que a gente pode fazer essa conexão mais fácil ou mais acessível para as pessoas do nosso tempo, né? Eu acho que esse é um desafio que a gente tem, porque a gente precisa ser esperto, né? Num bom sentido. Eu acho que tu foi muito feliz ali quando tu comentou a parte, né, de que a gente tem que entender por quê, né? O propósito, né? Porque até nessa questão que tu falou agora do usar para evangelismo, né, estratégias de marketing e tal, ou que a gente comentou ali da rede social, né? Às vezes a gente pode acabar se levando, né, na secularização aí de, por exemplo, ao invés de eu entender o que Deus quer que eu poste no Instagram da igreja, por exemplo, né? Eu vou olhar para que o algoritmo quer que eu poste, né? Uhum. E eu acabo me deixando levar, então, ali para o que o algoritmo quer. E quando vê, eu tô postando coisa para um monte de gente ver, que não são nem assim as pessoas que eu quero alcançar, né? Mas tá bombando o Instagram, né? E isso vai servir pro pessoal também. E aí, digamos assim, eu não vejo assim ruim a gente estudar coisas, né? Porque uma vez eu tive que ouvir assim que, vamos buscar aí alguém aí que possa falar pros líderes sobre gestão de pessoas, né? Na parte de igreja, né? Não. Sim. Não precisa de estudar gestão de pessoas, não sei o que, os líderes não precisam disso, porque só o que precisa para liderar é amor. Uhum. Eu disse, bom, né? Ok, a gente precisa de amor, mas só amor, amor não vai te ensinar, vamos dizer assim, como tu fazer um elogio pra alguém, como tu fazer uma crítica, como tu motivar, sabe? Beleza, tu vai ter amor, mas como é que tu sabe se tu tá certo ou não, né? Então, gerenciar pessoas, saber como organizar. Então, ok, né? Eu ouvi isso, mas eu acho que não tem problema a gente pegar algumas coisas e agora nós vamos adaptar pra fé. E aí eu vejo que uma coisa que é muito importante pra gente ter esse cuidado, né, perante, né, a secularização, pra gente ser fiel, é a questão de a gente conhecer a nossa fé, né? Conhecer a nossa fé ficou estranho. Isso. Mas conhecer a palavra, né? Conhecer o nosso Deus, saber quem nós somos, né? Quem nos criou e para o que Ele nos criou, né? Então, a gente pode, fazer faculdade, estudar e um monte de coisa. Se a gente não conhecer a nossa fé, não conhecer a palavra de Deus, não tiver um relacionamento com Deus através de oração, nós não congregarmos, né, que nem tu falou de importância de a gente estar congregando, se a gente não tiver isso, não estivermos andando junto com as pessoas, né, da nossa fé, a gente vai estar à mercê, né, a gente vai estar aí, né, disponível para ser atacado. E hoje em dia tem muita coisa sutil, assim, que a secularização, que nem tu disse, tu foi muito sábio em falar, que a gente tá no meio, né, de muitas coisas e a gente não percebe aquilo que a gente tá absorvendo. Sim. E um grande exemplo disso é a questão dos casamentos, né? Hoje, o casamento, pelo menos no Brasil, assim, ele, tipo assim, virou qualquer coisa, né? Tipo, casamento não tem valor nenhum, né? Só que, perante a Bíblia, a gente tem o quê? Não, o casamento, ele é uma instituição sagrada, né? Tipo, é algo muito importante pra Deus. Foi Deus quem criou o casamento, né? Então não é algo assim que eu caso com um, me divorcio, eu caso com o outro e tal, né? Só que, o que a sociedade diz? Não, é qualquer coisa. Mas aí eu vejo dois pontos ali, né, Rafa? Até depois, se tu pensa diferente, tu pode, né, complementar. Mas, por exemplo, a secularização entrou na igreja na questão do casamento, porque hoje a gente, pelo menos na minha opinião, e na igreja que eu congrego assim, a gente considera o que é mais importante no casamento? O religioso ou o civil? É o civil, né? Mas então secularizou o casamento. Bom, a começar que, biblicamente falando, nem tem bênção, né? Festa de casamento não tem bênção nenhuma desse tipo, né? O casamento, biblicamente falando, é o momento do conhecer, né? Conhecer a pessoa, que é o ato conjugal ali, né? Sim. Mas na sociedade em que a gente está hoje, o que define se a pessoa é casada? O que muda o estado civil? É se ela casou lá no cartório, né? Sim. Foi registrado, está casado. Então a gente considera que, bom, para você estar casado, você tem que estar registrado, porque perante a sociedade é o que vai dizer você está casado, você não está mais solteiro. Então, a gente entende o quê? Você precisa casar no civil.
E aí, a secularização, ela tá tão forte, né, que a gente tem os dois extremos, né? Um que diz que, vamos viver junto mesmo porque não precisa casar. Uhum. Porque perante Deus, nós já somos casados. Sim, Se nós vivermos como casados, nós já casamos, né? Então, nós não precisamos casar no civil, porque já estamos casados. É isso que a sociedade, né, apesar que o casamento civil vem da sociedade, mas é isso que a sociedade dizendo, se vocês se amam e estão morando juntos, está tudo bem. Mas pra Deus isso é adultério, é fornicação, né? Não é casamento, né? Pelo menos na interpretação que a igreja tem hoje, né? Do casamento. Uhum. Mas ao mesmo tempo as pessoas podem falar o quê? Mas se tem que casar no civil, isso é porque a igreja está se secularizando. Então vamos fazer só o casamento no religioso, que é o que importa mesmo. A bênção perante Deus. Porque a igreja... Então, entende que a gente, assim, precisa ter sabedoria, né? Um equilíbrio e conhecer a nossa fé. Como é que a gente está hoje, né? Como é que a nossa igreja entende as coisas? E tomar um cuidado para não deixar, digamos assim, a voz da sociedade falar mais alto que a voz de Deus, né? Então, por exemplo, eu vejo que temos que fazer o casamento registrado. E se quiser fazer o momento ali da bênção, né, religiosa, faz também, né, que seja, né, mas tem que estar registrado, pelo menos essa é a minha opinião, né, e a opinião, vamos dizer assim, das pessoas ao meu redor, da igreja que eu congrego, tem, né. Sim. Não sei se tu discorda, né, Rafa, mas eu vejo que tem que ter um cuidado, né, porque as pessoas acabam querendo, né, se deixar levar também, né. Tu sabe onde é que eu vejo a secularização do casamento? Eu vejo dois exemplos, assim. Um bem parecido com o que tu tá levantando. Eu vi de uma amiga minha que muitos jovens na igreja dela, eles estão se ajuntando e não se casando corretamente, digamos assim, né? Aham. Porque eles não têm dinheiro para fazer a festa de casamento. Sim, clássico. Mas a festa de casamento que eles estão dizendo é aquela festa milionária, entendeu? Isso. E aí tu fica pensando assim, cara, mas quem disse que tu precisa ter uma festa milionária pra ser casado, sabe? Essa ideia de que tu tem que ter tudo tão chique, tudo tão do último, do bom e do melhor e não sei o quê. Cara, isso é uma ideia pagã, secular, sei lá o que você quer dizer, sabe? Eu não faz parte da essência de um casamento à luz da fé cristã, a grandiosidade da cerimônia que você vai ter, né? E isso me lembra daí um casamento que eu fui, que eu não consegui ver a troca de anéis, porque entre nós, o público, né, e o casal ali tinha 2 ou 3 fotógrafos, um cara com a luz, um cinegrafista, que formaram quase que uma barreira, sabe? Parecia uma barreira de futebol, assim, na hora de cobrar uma falta. Uhum. E eu disse assim, cara, eu vim pro casamento, eu não consegui ver o casamento, porque a filmagem do casamento era mais importante que o casamento. E não vai Entende? nem conseguir ver a filmagem depois. Exato, né? Porque ninguém vê. Então, isso pra mim é tipo assim, cara, isso são... A ideia de que você precisa ter uma filmagem profissional do teu casamento é uma ideia secular. Isso você não precisa ter isso se você ter um casamento feliz, né? Então são algumas coisas que às vezes a gente coloca como essencial, mas que não é. Então eu conheço gente que se endividou pra casar. E isso é um péssimo jeito de começar um casamento, né? Começar endividado é muito ruim. Então, mas de novo, por quê? Porque é uma visão secular do que tu precisa ter para se casar, né? Não é uma visão cristã. Tem muita coisa que a gente tem que tomar um cuidado, porque, por exemplo, a gente tem na Bíblia falando sobre a questão de excelência e tal, mas muitas vezes as pessoas trazem essa ideia de excelência também da secularização, né? Sim. E aí é um padrão diferente. É uma coisa diferente, né? A excelência do mundo e a excelência que Deus quer. Até porque a excelência que Deus quer, ela é muito maior, mas só que os parâmetros utilizados para medir essa excelência são diferentes também, né? Sim. Então, um outro detalhe, né? Porque às vezes isso aí gera problema. Até mesmo o Ministério do Louvor. O Ministério do Louvor acho que é o ministério da maior intriga que tem, né? Que mais dá problema. Porque é muita gente aí com, né, artista, né? Artistas são complicados. De novo, a gente quer... Eu faço parte da equipe de louvor, né? Então eu também, por isso que eu digo, com, né, com autoridade. A gente quer fazer uma coisa que seja
boa, musicalmente agradável, né? A gente, dentro daquilo que a gente, da habilidade musical que a gente tem, que eu não sou profissional, né? Tô muito longe disso, mas dentro daquela habilidade que a gente quer fazer algo bem feito, né? Então, isso é uma coisa. Agora, a linha disso, de tu passar de fazer algo bem feito para agradar a Deus e, digamos assim, ministrar as pessoas, e tu fazer aquilo num show em que tu quer aparecer, é uma linha que é muito fina, né? E aí tu vê, muitas vezes, que precisa, né, aquela coisa, a gente precisa dessas coisas, precisa de tal equipamento, precisa de não sei o quê. É errado? Não é. Mas tu consegue ter louvor só com um violãozinho, tranquilo, né? Então... Confunde... Essa que é a questão, né? Isso. A referência, muitas vezes, por exemplo, no louvor de excelência, são grandes artistas e até mesmo grandes igrejas, ao invés... E nada contra, né? Isso também, né? Claro. Ao invés de ser por exemplo, os levitas lá no templo, cantando continuamente, tocando louvores continuamente durante todos os dias do ano, né? E louvando a Deus, vamos dizer assim, com os seus instrumentos e fazendo, vamos dizer assim, algo do fundo do seu coração. Muitas vezes, pra ninguém, pessoas, né, ouvir. Sim. Mas porque quem tinha que ouvir unicamente era Deus, né? Então, às vezes, existe uma confusão de qual excelência, né, que nós temos que buscar, né? Mas que nem tu falou, eu também, nada contra a gente querer equipamentos bons, nós termos, né, uma boa, vamos chamar assim de performance, né, mas digamos assim, tocar direitinho, as notas certas, bem afinado, né, com uma boa dinâmica e tudo mais, nada contra isso. Mas a questão que a primeira excelência que a gente tem que buscar é, o nosso coração, ele está ajoelhado perante Deus nesse momento, e o nosso louvor está direcionado para conduzir a igreja a louvar a Deus, né? Porque isso é importante também, quando a gente é uma equipe de louvor, a nossa função é conduzir a igreja, né? No louvor, e não é simplesmente nós nos apresentarmos, né? Então, Rafa, considerações finais. Tivemos aí um papo, e assim, é um papo complexo esse, né? Daria pra conversar muito mais coisas aí, né? Sim. São temas profundos e a gente poderia explorar muitos exemplos, mas realmente, vamos, né? Vamos chegando aí, né, ao nosso finalmente. E quem sabe daqui a pouco, né, se existir necessidade, se o mundo mudar muito, que certamente vai mudar, talvez a gente faça uma parte 2 aí, com atualizações aí desse tema. Boa. Mas, Rafa, nos diga aí então suas considerações finais aí, o que você finalmente considera, e depois compartilha aí com o pessoal onde é que eles podem encontrar. Beleza. Então, assim, só eu queria lembrar, assim, né, fazer um resumão, talvez, né? Existem secularismos e existem secularizações, nem todas são ruins, né? Então a gente tem que entender o que quando a gente se deparar com essas palavras, o que a pessoa que está dizendo isso quer dizer de fato, né? E acho que a questão que acho que a gente tocou nesse assunto várias vezes hoje, né, Ed, é de focar na essência, né? Eu acho que ser fiel à essência do evangelho, do relacionamento com Deus, é a nossa melhor estratégia para a gente não se deixar levar pelos aspectos negativos da secularização, né? Tentar lembrar disso, assim. O que Deus mais quer de nós é a nossa fidelidade, né? Mais acima de qualquer coisa, fidelidade no nosso caráter, na nossa missão, no nosso proceder, enfim, né? E talvez um segundo lembrete importante é de lembrar que nós queremos, como cristãos, alcançar essa nova geração, ou esse novo momento cultural que nós estamos, que é muito afetado pela secularização, que é muito secularizado. E aí de pensar em estratégias que sejam contextualizadas, né, que vão ajudar o evangelho a ser compreensível, mas sem comprometer a essência do evangelho, né? A gente não quer, no fim das contas, promovendo o evangelho que, no fim das contas, não é o evangelho, né? É alguma outra coisa, é algum tipo de autoajuda aí, enfim, né? Eu acho que esse seria o meu recado final aí pra galera aí, pra você que tá nos ouvindo aí. E onde é que o pessoal pode te encontrar aí? Faz o jabá aí teus projetos e tudo mais. Beleza, gente. Então, se você ainda não me acompanhou aí, não me conhece aí dos outros podcasts, que tem alguns aí que a gente já gravou, né, Ed?
Pode... Tem vários. Tem, então tu vai botar lá o link no post, né? Tu vai botar lá Vou colocar todos, inclusive, já vou até dizer, link no post, todos os episódios aí que o Rafa já participou. Beleza. Então, eu sou o Rafael, sou missionário da Teach Beyond. A gente trabalha com educação transformadora a partir de uma perspectiva cristã em vários lugares do mundo, com várias iniciativas diferentes. Eu tenho desenvolvido um trabalho chamado Didaquê. Você pode encontrar o nosso material no site didaquê.net. E é um ministério de apoio a educadores e a profissionais cristãos. Então, ali tem vários artigos que você pode ler, acessar, tudo free, grátis. E ali você vai encontrar também alguns cursos que a gente oferece, que você pode entrar em contato para levar para sua igreja, para sua cidade, enfim, cursos sobre fé e cultura, sobre fé e trabalho, coisa desse tipo. E lá você vai encontrar também o link para o meu livro, Santidade no Cotidiano, que, embora não fale de secularização, ele, de certa forma, traz um pouco dessa resposta a isso, né? De nós sermos santos em todas as esferas da nossa vida. Então você pode encontrar o link lá para adquirir o livro também. Acho que é isso, mano. Então tá, inclusive, ó, link no post dos outros links ali, né? E muito obrigado, Rafael, participar aí conosco. Obrigado aí por mais uma vez estar aqui. E eu também gostaria de finalmente considerar que eu, particularmente, assim, né, não conhecia tão profundamente esse tema aí, né? A gente faz algumas conexões, né, da palavra, né? Secularizações, secularismos e tudo mais, né? Faz algumas conexões, mas entender realmente, muitas vezes a gente, né, acaba ficando na superficialidade. Então foi um privilégio, né, poder gravar junto contigo, Rafael, sobre esse tema. E talvez até mesmo explanar um pouquinho mais, adicionar ao vocabulário do nosso nobre amigo e ouvinte também. Legal. Esses novos termos, né? E levantar a atenção. Achei muito importante aí a chamada, né, de atenção, né, para essas questões, né, que estão à nossa volta, pra gente ficar ligado, pra gente ficar observando, ficar atento, né? Isso. Que nem diz lá o texto de Pedro, né? Fiquem atentos, aí tá falando do inimigo, né? Sim. Que ele está como um leão ao redor, procurando quem devorar, né? Tá falando do inimigo, mas, né? Não deixa de ser, né? Não deixa de ser, cara. A gente não pode ser ingênuo, né? A gente não pode ser ingênuo. Cara. Então temos que ficar ligado, né? Temos que ficar ligado. Então espero que acrescente, né? E ajude e possa nos também motivar, né? A nós buscarmos cada vez mais a Deus para nos mantermos fiéis à palavra dele. Amém. Então tá, pessoal. Para quem nos escutou até aqui, muito obrigado. E até o próximo episódio. Até mais. Até mais, gente. Obrigado aí, Ed, por mais uma vez podendo estar contigo aí. Um abraço.